Bem, meus queridos, nesta última sexta-feira, eu estava voltando da roça e cheguei em casa e pude acompanhar um trecho do jornal, onde tinha uma reportagem falando sobre os preparativos para o início do carnaval. E as preocupações eram devido à segurança, não é? E o repórter falava com insistência a respeito dos perigos, para se ter cuidado com o celular, com dinheiro, com bolsas, para não se perder, cuidado com os lugares onde se iam. Diversos eram cuidados, porque de fato parecia que esses eventos eram perigosos, não é? Hoje vi alguns vídeos de pessoas postando que foram a este pré-carnaval que teve aqui em Goiânia, parece na 85, não é? E uma multidão de pessoas estavam lá e se balançavam, se jogavam no outro, numa aparente felicidade, alegria, regada a bebidas e sei lá mais o que, não é? Estavam maravilhados com o brilho de uma falsa luz, de uma alegria aparente, mas que passa como passa uma festa, não é? Hoje certamente acordaram ressaqueados, e aquilo que era alegria de ontem, hoje já não parece tão alegre assim, não é? Talvez ficou para eles uma lembrança de algum momento, ou de algum encontro, mas algo que passou. E por vezes ficaram consequências até negativas, não é? Pessoas perderam seus celulares, foram roubadas, me falaram de várias brigas que tiveram, intervenções de policiais. Tudo isso para falar o quê, meus queridos? Há muitas luzes por aí que encantam os olhos de muita gente. Há muito temperos por aí, tentando temperar a vida e dar novos sabores para tanta gente. Mas nós, enquanto cristãos, somos chamados por Cristo para sermos sal e luz neste mundo. E o que isso significa? Diante de tantos temperos, nós somos chamados a dar um sabor especial a este mundo, porque tivemos um encontro com Cristo, então na nossa vida deve transparecer Ele deve ser o sabor para temperar este mundo, para mostrar aos outros que há uma felicidade, um sabor e um bem em ser cristão, em amar a Cristo, porque lá fora há muitos sabores chamando muita gente, mas esses sabores, esses temperos não nos levam para o céu. É justamente o contrário, não é? Alegrias passageiras. Mas o que de fato acontece? Entre nós cristãos, parece que há também um desânimo, não é? A vida cristã parece que por vezes não nos alegra, não nos traz essa felicidade. Por que isso acontece? Às vezes a mornidão chega até nós, não é? Às vezes até mesmo, eu diria que sofremos pela apatia, por uma vontade maior de querer estar na presença de Deus. Somos chamados a ser sal, a ser luz neste mundo de trevas, não é? A gente vê tantas coisas ruins,
e pessoas cada vez mais querendo se afundar nessas coisas ruins. Olha, numa festa que há tantos problemas, numa festa que tem que se ter tanto cuidado, era perigo com isso, perigo com aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e ainda assim uma multidão de gente se aglomera para estar nesse lugar perigoso, onde não tem Cristo, onde não tem nada que às vezes edifica uma pessoa para a vida eterna. Mesmo assim, está assim de gente. Nós, enquanto cristãos, devemos ser uma luz para este mundo cheio de trevas, que cada vez mais chama as pessoas para o lado, vou usar essa conotação, para o lado sombrio da força, não é? Meus queridos, e como é que nós fazemos isso? Como é que nós somos sal e luz neste mundo? Quando nós fazemos o bem. Quando nós fazemos o bem. Mas não um bem interessado, né? O grande problema é isso. Hoje nós vemos tantas ações de pessoas que querem fazer o bem, que dizem fazer o bem, mas buscando um interesse ou buscando aparecer diante desse bem que é feito. E ainda mais no ano de política nós vamos ver muito isso, não é? Tantas pessoas por aí fazendo bem, mas um bem querendo votos, reconhecimento, likes, aparecer. Mas há um bem que dá uma verdadeira luz, que ilumina a humanidade, que é um bem desinteressado, que é um bem porque eu tive um encontro com Cristo, e como resultado deste encontro, eu faço o bem, porque é isso que Ele quer para mim. Sabe, a primeira leitura nos fala disso. Nós temos um trecho do finalzinho do livro de Isaías, onde o autor, no capítulo inteiro, não é? Nós pegamos só uma pequena parte, mas no capítulo está falando sobre os perigos de uma religião que é apenas aparente, superficial. De uma religião onde se cultua a Deus, onde se faz os rituais, mas apenas para aparecer, apenas para seguir o que se diz, não seguimento de Deus de coração. A crítica é essa no texto, não é? E fala especialmente sobre o jejum. Naquela época, mais ou menos no século 6 antes de Cristo, havia muitos rituais que se faziam dentro do judaísmo, e um deles era o jejum, que se faziam apenas para aparecer. Não é? Jesus critica isso, inclusive, nos seus evangelhos, não é? Mas já no século 6 antes de Cristo, havia este ritual, este preceito de se fazer o jejum, e muitos faziam o jejum até como forma de querer comprar o favor de Deus. Como se ele se abstesse de algum alimento e oferecesse a Deus, ele receberia uma graça ou seria escutado na sua petição, não é? A leitura que nós fizemos hoje vai dizer que o Senhor se agrada mais de uma pessoa que ajuda quem está precisando, dá comida ao faminto, veste aquele que está nu. Não é? Esse sim será ouvido por Deus, esse sim será escutado por Deus. Mas veja, é bom a gente entender, ele não será escutado, ouvido por Deus pela ação de ajudar o irmão como se fosse uma paga, mas porque um coração que tem Deus, um coração que se abre à vontade de Deus, que não fica por aí maldizendo, que não fica por aí tentando ser soberbo, usando de vaidade, orgulho, um coração aberto que escuta a Deus, está na mesma vontade de Deus. Ou seja, os seus pedidos estão no querer de Deus. Então tudo que ele pedir a Deus, ele estando na vontade de Deus, vai acontecer, porque tudo aquilo é do querer de Deus, não dele. Por vezes os nossos pedidos não são atendidos por causa disso, não é? O que nós queremos está muito distante do que Deus quer para a nossa vida. Então veja,
Nós fazemos o bem como consequência do Cristo que habita em nós. Toda vez que nós queremos fazer o bem por nós mesmos, meus queridos, somos tentados a cair na vaidade de querer aparecer, de querer demonstrar. Olha, fizemos isso. Às vezes nós queremos o reconhecimento, nem que seja de um obrigado, não é? Fazemos o bem ao outro e de repente a pessoa nem agradece, logo já se diz, olha, que mal educada, nem disse obrigado. O que nós esperávamos? A recompensa. Quando nós tivermos um encontro com Cristo verdadeiro, nós fizermos o bem, olha, nem o obrigado a gente vai querer. Porque é o nosso dever, a nossa obrigação enquanto cristãos que somos, fazer o bem. E a gente vai fazer isso de forma tão natural que não vai parecer nenhuma obrigação. É um simples ato de eu retribuir aquilo que me foi dado. Ao bem que eu recebi de Deus, eu dou ao outro. Olha, mas se a gente bem perceber, é complicado isso, não é? Vivemos numa sociedade onde nós queremos respostas, onde nós queremos likes, onde nós queremos algum reconhecimento, e diante disso, ao menos uma foto para postarmos no nosso Instagram, nós queremos do bem que nós fazemos. Meus queridos, aquele que morreu no madeiro da cruz, que se entregou por nós, que deu a sua vida por cada um de nós, ele nunca disse, olha, nem me disse um obrigado. Ele nunca olhou para trás e falou, aquele ali nem olhou para mim. Aquele ali não me reconhece. Deu a sua vida sem esperar nada. Ele aguarda apenas uma resposta amorosa da nossa parte, para nós irmos ao encontro dele mesmo, não é? Fez para o nosso bem, porque isso nada pode engrandecer a mais aquilo que ele é. Ele é Deus. Um obrigado a mais não faz dele mais Deus. Um louvor a mais não faz dele, da sua majestade maior, ele já é Deus. Fez pelo bem que ele podia fazer. E nós, por muitas vezes, não somos capazes dessa atitude, não é? Somos chamados a ser luz neste mundo de trevas, a dar sabor nessas coisas erradas que estão por aí. Somos chamados a ser diferentes dos iguais. Olha só, parecendo aqueles repentes nordestinos, né? Somos chamados a ser diferentes dos iguais. Deus tem um chamado para cada um de nós. E é na nossa pequenez, não é? De onde nós estamos, de onde nós somos, nas nossas famílias, nas nossas casas. São Paulo, escrevendo a carta ao Corinto, ele vai tratar um assunto, segundo a leitura de hoje, não é? É tipo uma continuação do que nós lemos no domingo passado. São Paulo está tratando um assunto importante, porque na comunidade que ele fundou, em Corinto, começa a haver divisões. Um certo pregador chamado Apolo foi até lá, e parece que ele era bem eloquente nas suas palavras, não é? E ele pregou, muitas pessoas ficaram entusiasmadas, e de repente começaram a haver divisões naquela comunidade, porque uns gostavam da pregação de Apolo, outros gostavam da pregação de Paulo, outros gostavam da pregação de Cefas, né, de Pedro, e começaram a esquecer do Cristo e lembrar apenas do pregador. E aí São Paulo vai dar dois exemplos. O primeiro é a leitura que nós fizemos no domingo passado, não é? Onde ele diz, olha, Deus
ao vos chamar, vocês percebem que na nossa comunidade aqui em Corinto, não há muitos nobres, não há pessoas de vasta sabedoria, cultas, pessoas endinheiradas. Pelo contrário, são pessoas simples, na maioria pobres, não é? Para mostrar que Deus chama os simples, não os grandes eruditos, intelectuais, inteligentes, porque esses, por vezes, meus queridos, já encontraram seus deuses. E às vezes são eles mesmos, não é? Quando as pessoas se acham, quando as pessoas têm a soberba e o orgulho, por muitas vezes movida pelo dinheiro ou pelo poder que têm, eles já encontraram o seu Deus, que é Ele mesmo, que é Ele mesmo. Hoje, na leitura que nós tivemos, nós vemos São Paulo falar do seu próprio ministério, e ele vai dizer: olha, eu cheguei até vós de maneira simples, eu não era eloquente no falar, não usei de muitas palavras rebuscadas, não quis usar de retórica, não quis usar de palavreados fartos, mas quis mostrar o Cristo. Na simplicidade, quis mostrar o Cristo. Porque é Ele que importa, não é? É Ele que importa. Foi Ele que morreu na cruz. É por Ele que nós somos batizados. É por Ele que nós vamos à vida eterna. Meus queridos, nós temos que ficar atentos a isso. Na nossa pequenez, de onde nós estamos, temos que ser esse sal, temos que ser essa luz. Por vezes nós não seremos este sal grosso que tempera os churrascos dessa vida, mas nós seremos aquele salzinho, não é? Pitada que derramada sobre aquela salada para dar sabor. E às vezes aquela salada só vai chegar àquele número restrito da nossa casa, nossos filhos e nossos cônjuges. Por vezes não seremos um sal grosso a temperar uma churrascada, não é? Por vezes nós não teremos a eloquência de um Frei Gilson, de um Padre Marcelo, mas na nossa pequenez, onde nós estamos, temos que ser diferentes. Temos que iluminar. Meus queridos, e principalmente na nossa família e no nosso trabalho, não é? Olha os nossos filhos, olha os nossos parentes, precisamos ser essa luz para Ele. E como é que nós somos essa luz? Com o nosso testemunho, com o bem que nós fazemos, não é? Com as nossas ações, os nossos gestos. É isso que, afinal de contas, evangeliza. Por isso nós temos muito que buscar a Deus e pedir a Deus que nós possamos nos aproximar dEle. Pedir a Ele que Ele possa velar sobre a nossa vida, para que possamos ser bons exemplos. Sabe, todo dia de manhã, nas minhas orações, quando eu vou fazer as laudes, eu peço a Deus que Ele vele sobre a minha língua, sobre o meu olhar, sobre meus ouvidos, sobre os meus pensamentos, porque por vezes eles fogem do meu controle, e eu peço a graça que Ele me ajude a olhar o que é dEle, ao falar o que é dEle, que meus pensamentos não se extraviem para outros caminhos, todos os dias. E por vários dias à noite, no meu exame de consciência, eu ainda peço perdão, porque por vezes o meu olhar ainda se desviou, meus pensamentos ainda foram onde eu não queria, e eu não agi como o querer de Deus. Todos os dias eu peço. Tem dias que o Senhor me dá a graça de conseguir ir mais além, tem dia que eu volto atrás, mas é uma luta que nós devemos buscar, porque nós temos um bem que nós precisamos fazer, principalmente aos que estão próximos a nós. É um bem que nós fazemos pensando na nossa salvação e também na salvação daqueles que estão conosco. Do exemplo que nós deixamos para os nossos filhos, olha aí afora,
tantas coisas chamam os nossos filhos e chamam com poder, não é? Olha umas festas dessa igual de carnaval, a força que tem de chamar a atenção dos nossos jovens, sim ou não? Sim. E aí em casa, qual o exemplo que nós damos? Porque muitas vezes nós não podemos prender, não é? Uma hora ou outra eles vão, mas precisa ficar o exemplo que nós deixamos. Por isso que a nossa boca não profere maldições, evitemos xingamentos. Toda vez que nós xingamos, o mundo de hoje prega que, olha só a visão do mundo. A visão do mundo é que um xingamento é algo que liberta a pessoa. Já ouviram isso? Sim, se prega isso. Não xingue, é uma forma de extravasar, de liberar o seu eu. Por vezes você vai ouvir isso. Não, xingamento, se xinga que você vai se sentir libertado. Olha, o pensamento deste mundo. Na verdade, São Mateus vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio, não é? E se você xinga, só está expressando aquilo que está no seu coração. É a primeira coisa que lhe vem, o xingamento. Não é? Tudo isso nos afasta de Deus. Não é um extravasamento, e sim um fechamento a Deus. Pensemos sobre isso. Meus queridos, não vou me alongar mais, mas eu queria deixar isso para vocês. Comecem a fazer esse exercício, não é? De pensar que nós temos uma responsabilidade. Somos chamados a sermos diferentes neste mundo de iguais. Somos chamados a ser sal, para temperar as nossas vidas, para que elas possam ser saborosas à vista dos outros. Sabe, eu gosto sempre de comentar alguns textos antigos, lá do 1º e 2º século, onde o autor dizia que os pagãos, quando olhavam os cristãos, ficavam maravilhados, porque eles se amavam, eles faziam bem, sem esperar nada, não é? Sem esperar nada, só porque era o certo a fazer. Só porque era o certo a fazer. A nossa vida tem que ser assim mesmo. Sermos exemplos. Olha, aqueles pagãos olhavam os cristãos e viam, olha como eles são diferentes, olha como eles se amam. Se olhássemos nós, ou se um pagão viesse e adentrasse as nossas comunidades, as nossas casas, será que diriam a mesma coisa? Olha esses cristãos como eles se amam, olha como eles tratam seus filhos, olha como eles cuidam dos outros. Será que eles diriam isso? Pensemos, meus queridos, pensemos. Precisamos nos aproximar mais do Cristo. Mais do Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.